Amados, boa noite, graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a toda a sua casa, a sua vida. Eu te convido a nós iniciarmos a leitura do capítulo 9 da Carta aos Hebreus. Depois, no final, nós oraremos juntos e clamaremos juntos e colocaremos nossos pedidos de oração diante de Deus. É um texto que a gente, para entender bem, a gente precisa saber todo o contexto do Velho Testamento, do tabernáculo do Velho Testamento que Deus deu a Moisés no deserto, quando eles saíram do Egito. Mas eu vou tentar ajudar da melhor forma possível aqui. O texto diz assim, o verso 1, Ora, a primeira aliança, a feita com Moisés, lá no Monte Sinai, também tinha preceitos, mandamentos de serviço sagrado, era sagrado o serviço, e o seu santuário era aqui na terra, Era uma espécie de uma igreja tenda, armava e desarmava sempre que Deus pedia que assim o fizesse. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, A palavra tabernáculo é tipo uma tenda, o lugar onde Deus tabernaculava, chegava junto com o povo e congregava com o povo ali, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Isso aqui, deixa eu ver se eu... Aqui, é mais ou menos assim. Esse tabernáculo, gente, era todo desmontado. A tribo de Levi montava e desmontava. Era mais ou menos algo assim, A estrutura era mais ou menos assim, Tá vendo? Olha aqui, era um terreno retangular. Tá vendo? Aqui, 45 por 22,5. O centro da vida era aqui. As 12 tribos ao redor do acampamento aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Aqui era a direção leste-oeste, aqui norte-sul. O povo só podia chegar até aqui na porta da entrada desse tabernáculo aqui, Só podia chegar até aqui. Até aqui trazia o seu sacrifício, colocava uma mão na cabeça, confessava seus pecados desse ano e do ano anterior e entregava para o sacerdote. Os sacerdotes eram em turnos de 700 na época de Salomão, trabalhando em toda essa estrutura móvel, Esse aqui era uma igreja tenda, o tabernáculo, por assim dizer. Então eles aqui, nesse pátio ao redor aqui, os sacerdotes tinham acesso até aqui no santo lugar. O animal era morto aqui dentro, as ofertas, o sacrifício, o holocausto era queimado no altar de bronze, com uma grande grelha de bronze aqui. Aqui era onde os sacerdotes e sumos sacerdotes se lavavam, tá vendo? Se lavavam para entrar aqui no santo lugar. No santo lugar, que é essa primeira parte, aqui tem 4,5, aqui tem 4,5, Tem 9, aqui tem 9, aqui tem 4,5, e essa parte aqui é cúbica, eu vou te mostrar, vou te falar mais. Aqui ficava o candelabro, que era aquela tocha, 7 partes, 7 luzes, velas queimando, com azeite puro batido, ligado o tempo todo. Ficava o altar do incenso, E ficava a mesa da proposição, onde ficava 12 pães, 2 filas de 6, que eram trocados todos os sábados desses pães da proposição, um pão para cada tribo de Israel, 12. E só os sacerdotes podiam comer depois que trocavam a cada sábado, tá bom? A cada dia santo deles. Aí vinha aqui, com um véu espesso, de linho, púrpura, azul, retorcido. Aqui um vinho espesso, denso, Aí a gente chegava no Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo deles, onde estava a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança era a própria presença de Deus. Aqui nesse lugar, só quem entrava era só o sumo sacerdote no dia da expiação, que eu vou falar para vocês resumidamente como é que era esse dia da expiação. tá bom? Aqui ficava a Arca da Aliança, tinha 1,10 de comprimento,
68 centímetros de largura e 68 centímetros de altura. Em cima ficava um propiciatório, levantava o propiciatório, dentro da urna, dentro da arca, ficava a vara de Arão que floresceu, ficava a vasilha onde ficava o maná do deserto e as 2 tábuas da lei ficavam lá dentro. E por cima desse propiciatório, nos 4 cantos, ficavam os querubins, cujas asas de um encontravam com as asas do outro, cobrindo todo o propiciatório. Essa era a estrutura que eu vou agora, que o autor vai começar a mostrar para vocês como é que funcionava no dia da expiação. É o que ele vai narrar para nós, quando ele fala aqui, eu vou só adiantar um pouquinho aqui, quando ele diz no verso 12, ó, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo precioso sangue. O que ele está trazendo à memória sangue de bode, sangue de bezerro? É justamente isso. É o que vai ser narrado, mas a gente precisa entender aqui, ó. O verso 6 diz assim, ora, depois de tudo isso assim preparado, né, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo tabernáculo, que é o santo dos santos, o lugar santíssimo, né, só podia entrar o sumo sacerdote, verso 7, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar do Santíssimo, da presença de Deus, não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. É uma alegoria, você precisa discernir, compreender e tirar uma aplicação dali para esse momento. E segundo esta parábola, se oferecem tanto dons como sacrifícios, né? Embora estes, no tocante à consciência, aqui, ó, sejam ineficazes para perdoar, para aperfeiçoar aquele que presta o culto, que presta o serviço, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções, cerimônias feitas com água, purificação de água, cerimônias com purificação de água, são as abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma, quando chegou Jesus. Então ele está dizendo que é só para você ter uma ideia como é que era, ao mesmo tempo suntuoso, lindo, maravilhoso, mas era ao mesmo tempo assustador. O sumo sacerdote, ele praticamente existia só para esse momento, para esse dia. Era o dia da expiação, que pelo que fala a memória, início de setembro. É o Yom Kippur deles. É um dia, conforme Levítico, que eles vão afligir a alma deles. Nesse dia afligireis. Era um dia que todos jejuavam, os jovens, as donzelas, todo o Israel jejuava. Os judeus mais piedosos faziam isso, os jejuns, 10 dias antes, se preparando. E o sacerdote ficava aguardando este momento especificamente. Só ele podia entrar ali. E nesse dia era assim que, era mais ou menos assim. Eu vou resumir para vocês, para a mente de vocês conseguirem compreender por que esse capítulo 9, por que o autor está fazendo, o que ele tinha em mente, como que era ainda ineficaz isso aí. Aí, ó. O que acontecia aqui? O sacerdote acordava, o sumo sacerdote acordava cedo de manhã. Vestia todas as suas roupas, a roupa principal dele, além do calção, da túnica, que de cima e embaixo, numa peça só, vinha a estola sacerdotal. Essa estola sacerdotal, ele ficava uma figura toda diferente, o peitoral, 12 pedras preciosas, cada pedra com o nome de uma tribo de Israel, né? Aí vinha aqui nas ombreiras dele também tinha os nomes de seis tribos de um lado, 6 tribos do outro. Na testa tinha a mitra dele, aqui ó, em ouro gravado, assim, uma faixa de ouro gravada, santidade ao Senhor. Ou seja, o sumo sacerdote carregava o povo no peito e no coração e ia para esse momento. Acordava cedo, preparava, vestia essa roupa. Era uma figura, todo mundo ficava observando, porque muitos entravam lá, faziam coisas erradas e não voltavam, morriam lá dentro do santo lugar, do Santo dos Santos. E o povo ficava tudo ao redor desse acampamento aqui assim, ó, ao redor desse acampamento. E o sumo sacerdote fazia isso. Começava o dia assim, colocando tudo, acendia as lâmpadas, aquecia todas as lâmpadas, colocava azeite, colocava tudo direitinho e pegava um bezerro, 7 cordeiros, um carneiro e ali já matava, já oferecia. Depois que ele fazia isso,
era dado para ele, depois que ele fazia sacrifício, ele tirava essa roupa, ele se purificava ali, lavava, colocava uma peça de uma túnica de linho branco, aí dava para ele um bezerro que ele adquiria com seu próprio recurso, seu próprio custo. Esse bezerro, ele colocava a mão sobre a cabeça do bezerro, transferindo, confessando os pecados dele, os pecados da casa dele, e transferindo para esse bezerro. Esse bezerro, ele deixava aqui junto a esse altar, ó. Ele deixava o bezerro junto desse altar aqui, ó. Aos pés do altar, ele deixava aqui do lado. Aí, enquanto ficava aqui, aí vinha a primeira vez que ele entrava no Santo dos Santos, que ele entrava nessa parte aqui, o Santo dos Santos. Aí ele vinha aqui das brasas do altar, pegava essas brasas, junto com o incensário, com um prato de incenso, e entrava aqui dentro, ó, e deixava isso queimando no lugar santíssimo, saía. Quando ele saía daqui, aí ele vinha até o altar novamente, pegava o bezerro, que ele já tinha confessado os pecados com a mão dele, matava, ia na garganta, tirava o sangue, colocava numa bacia e entregava a um sacerdote ali perto, e o sacerdote ficava com esse sangue em movimento para não coagular. Era assim que era. Enquanto isso, vinha uma parte importante, Era quando chegava para ele 2 bodes. Dois bodes com uma urna, e dentro dessa urna escrito, uma faixa escrito, bode emissário a Yahvé, ao Senhor, bode expiatório a Azazel. Fazia o sorteio e separava qual era o bode do Senhor, qual era o bode emissário, qual era o bode expiatório, qual era o bode que ia ser sacrificado ao Senhor, qual que seria levado ao deserto. Pronto, fazia o sorteio e deixava ali. Ele pegava então esse sangue do bezerro, entrava pela segunda vez aqui dentro, aspergia 7 vezes em cima no santíssimo lugar, 7 vezes ao redor, 7 vezes embaixo, fazia a purificação, saía dali de dentro. Aí é que ele pegava o bode ao Senhor, o emissário, sacrificava esse bode também, pegava o sangue, misturava com o sangue do bezerro e aspergia aqui no altar, em tudo, e purificava o santo e o santo lugar. Era purificado, como ele disse aqui. Tá vendo? Como é interessante? Aí ele voltava novamente com esse sangue misturado aqui para dentro, pela terceira vez, aspergia de novo lá dentro, aspergia aqui fora, e o resto do sangue que sobrava ele colocava aqui. E aí vinha a parte mais importante para eles. Era quando ele pegava o bode expiatório e colocava a mão na cabeça dele, recitava Levítico 16, recitava um tanto de textos para o povo, uns até sem ler nada, ele sabia de qual o sumo sacerdote, colocava a mão na cabeça desse bode emissário, confessava os pecados dele, confessava os pecados do povo, e esse bode expiatório, ele era levado ao deserto por alguém especial, e lá ele era sacrificado no deserto. Amados, e aí ele entrava pela última vez lá no Santo dos Santos, colocava todas as vestes dele novamente, sacerdotal, e ia lá dentro e retirava o incensário de lá de dentro. E aí ele podia respirar e o povo ficava aliviado, não morreu, não foi fulminado. Era onde de noite ele podia fazer uma festa e celebrar, porque ele esteve na presença do Senhor e não morreu, ficou vivo. Então o autor está dizendo que o Espírito Santo quer dizer para mim que o povo comum ficava do lado de fora. O lugar da presença de Deus, só uma pessoa podia entrar. E ele está dizendo que enquanto isso está presente, o Espírito quer está dando a entender que o caminho para Deus ainda está fechado. Aí ele vai mostrar que se esse sacrifício da terra foi revestido de glória, de suntuosidade, de majestade, de temor, ele vai falar assim, quanto mais o sacrifício de Jesus, porque isso é na terra.
Aí ele vai mostrar então que é o sacrifício de Jesus que quebra esse caminho, para que todo o povo comum tenha acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Esse sangue de Jesus é que não, é muita aplicação para se fazer. Mas você percebe que Jesus, por exemplo, que perdoa os pecados meus, os pecados seus, ele não morre dentro de Jerusalém. Ele morre fora dos muros de Jerusalém, no Monte Calvário, no lugar da caveira. O bode expiatório que carregou o inocente, que carregou os pecados do povo, os pecados do sumo sacerdote de todo mundo, ele foi levado ao deserto para ser sacrificado lá. Amados, é lindo você perceber que Jesus carrega isso. E tudo isso aqui, amados, feito no Velho Testamento, só eram coisas da carne, purificações humanas físicas, do corpo, da carne, das coisas. Não purificava a consciência, porque todos os anos isso se repetia, e todos os anos eles tinham que confessar os pecados daquele ano e confessar os pecados do ano anterior. E era sangue, mais sangue que eram derramados. Imagina isso, só nesse momento, o tanto de animal que morre, sangue que é derramado, que é queimado, fedia, amados. Mas Jesus é esse grande sumo sacerdote que rompeu o caminho, que quebrou tudo isso. Não existe mais isso. Todo mundo agora tem acesso a Deus pelo sangue de Jesus, porque ele entregou-se a si mesmo. Ele é o sacrifício perfeito, vivo, santo e agradável a Deus, em que eu e você devemos crer. Por isso que o verso 11 diz assim, ó, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito aqui na terra por mãos humanas, montado e desmontado, mas quer dizer, não desta criação, não daqui dessa terra, não foi por meio de sangue de bodes expiatório, emissário e de bezerros, o bezerro do sumo sacerdote, mas foi pelo precioso sangue, o seu próprio sangue. Ele era o próprio cordeiro, ele era a própria oferta, ele entrou lá no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então acabou, não tem que fazer mais nunca isso na vida. Já foi feito na cruz, e isso é eterno daqui para frente. A salvação adquirida ali é eterna. O perdão que ele te dá ali na cruz do Calvário perdoa os pecados de ontem, de hoje e amanhã, se o amanhã vier existir. Não se tem mais sacrifícios a ser feito, é único, é uma vez por toda, é o seu próprio corpo. Então, se tem que ter derramamento de sangue para perdoar pecados, é o próprio sangue de Jesus que foi derramado, do Cordeiro vivo de Deus, do qual João diz que João, quando vê ele chegando nas margens do Jordão para ser batizado por João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está trazendo à memória todo esse cenário aqui, porque tudo isso aqui está bem resumidinho, porque os leitores deles aqui, os hebreus, já conheciam tudo isso. Nós temos que ficar buscando a história para saber como que era fantasmagórico este momento. Alguns sacerdotes entravam lá no Santo dos Santos amarrado com corda e diziam, se eu demorar lá dentro, vocês mentiram, é porque eu morri. Isso aconteceu, não foi só uma, duas vezes não, jamais. De tão assustador que era, e Jesus quebrou essa barreira para mostrar que agora todo mundo tem acesso aos mistérios, ao oráculo, à presença de Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Portanto, verso 13, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os pecadores, os santificava quanto à purificação da carne, não quanto à consciência, muito mais ainda o sangue de Cristo, que pelo Espírito de Deus, o Espírito eterno, o Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, sem mancha, sem pecado nenhum. Já falei sobre isso. Ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Não Deus morto, não. Jesus ressuscitou.
O sacrifício de Jesus é eterno, é uma única vez, é para sempre. E ele limpa não os pecados da carne, ele limpa os pecados da consciência, ele traz perdão no âmago do seu ser, tira de você as culpas, os medos, os traumas, ele purifica disso, te liberta dessas obras mortas que nós trazemos sobre o nosso corpo, a nossa carne, que tenta nos deter neste mundo. Ele nos chama para servirmos o Deus vivo e verdadeiro, não esses deuses mortos que tem por aí. Quem deseja sacrifícios até os dias de hoje, com todas as parafernálias que tem nas religiões por aí, não, amados, é pela fé, é olhando para Jesus, é entendendo que Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o Cordeiro de Deus que derramou sangue. Ele nos convida nesses dias a servir, e eu te convido nesse dia a se entregar a Jesus e a crer nele, e não deixar esse fogo, essa paixão esfriar no seu coração. Não deixe acontecer como está acontecendo no mundo. Um mundo de cabeça para baixo, sendo virado ao avesso, crises em todas as dimensões, em todas as áreas, e você não vê o povo temendo a Deus, voltando para Deus. Você vê o povo cada vez mais entregue às suas próprias paixões, ninguém se preocupando com a dor do outro, com a casa que perdeu 2, 3, ninguém está mais. Todo mundo está preocupado em curtir, em satisfazer os seus próprios desejos carnais, malignos e perversos. Perdeu-se o temor de Deus, não perca. Sirva o Deus vivo e verdadeiro, se entregue a Jesus, clame, se esforce por orar todos os dias e por ler a palavra todos os dias. Eu te deixo esse recado, não deixe o amor esfriar no teu coração, não deixe a fé acabar dentro de você, não deixe o incenso deixar de ser queimado, não deixe que suas orações deixe de subir como incenso à presença de Deus. O incenso aqui simboliza as nossas orações que sobem diante de Deus. Faça isso, amados, e lembra que Jesus é esse mediador, é o único que pode, amados, ficar entre nós e Deus e aproximar-nos diante de Deus. Ele é o mediador, está para além de religião. Religião é simplesmente uma tentativa humana de se religar com Deus. Religar é do latim. Não é religião, é Jesus. Não é o sangue da religião, é o sangue de Jesus que purifica-nos de todo o pecado. Vamos orar juntos. Coloque a sua casa, a sua vida, seus projetos, seus sonhos. Coloque os doentes, os enfermos. Coloque a nossa cidade. Coloque o nosso estado de Minas Gerais. Coloque o nosso Brasil, nossas autoridades, para que eles possam ter temor e tremor e cuidar do povo, que é a maior riqueza de uma nação. Cuidar daqueles que estão às margens, os filhos da ignorância, os rejeitados, mal amados, desprezados. Sim, é tempo de nós fazermos aquilo que Jesus fez. Ir atrás das ovelhinhas perdidas, desgarradas, que não estão tendo como voltar. Vamos buscar uma por uma. Ore nesse instante. Pai Celeste, obrigado por essa porção linda. Obrigado por esse pouco de história que nós trouxemos à memória. Sim, Pai, é um pouquinho porque é simplesmente resumido, Pai, só para a gente compreender a dimensão, Pai, do sacrifício de Jesus, superior ao terrestre. É de um tabernáculo nos céus, ele veio dos céus, ele é o próprio Cordeiro que se entregou por nós, vivo, santo. E nós queremos também, Pai, ó Deus, com temor e tremor, em santidade, colocar nossas vidas no teu altar e te dizer: usa-nos, faça de mim, faça dos teus filhos agora instrumentos em tuas mãos. Ensina-nos a orarmos uns com os outros e faz-nos um contigo em oração, Jesus. Porque o Senhor ocupou o seu lugar de glórias, depois subiu aos céus e o Senhor intercede por nós. O teu Espírito nos ensina a orar. Então, visita cada casa, cada coração, cada mente, o que está angustiado, abatido, o que está deprimido, o que está desesperançado, o que está, Pai, com um pé no meio-fio que antecede a morte. Tem misericórdia. Livra aqueles que estão à beira do suicídio. Visita as mentes que estão adoecidas, aqueles que carregam culpas, medos, aqueles que ainda vivem, Pai, assustados, com medo do Senhor, Pai.
Deus, mostra a eles a tua graça, a tua misericórdia através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Para que cada um descanse no teu altar. Ó Deus, e volte para a tua presença. Traz perdão e cura agora, porque o sangue do Cordeiro é suficiente para nos perdoar todos os pecados e purificar as nossas consciências dessas obras mortas da carne. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque já não tem mais sacrifícios. Agora é pela fé e nós cremos. E é assim que nós, no poder do teu Espírito, na unção e na autoridade que o Senhor nos deu, é que nós abençoamos cada coração que nos escuta e que ora conosco. Abençoamos esta casa e te pedimos, Pai, derrame agora, ó Deus, a tua glória sobre cada uma, a casa de cada um. Acenda colunas de fogo ali e destrua, Pai, toda seta de Satanás, toda obra maligna de Satanás contra os teus filhos, a casa dos teus filhos quebra agora. E cura aqueles que estão no leito de enfermidade. Levanta o abatido, fortaleça o cansado e nos sustente na tua presença nesses dias, ó Deus, que ainda nós temos na terra enquanto neste corpo. Obrigado por tudo, Pai. É assim que nós oramos, cheios de gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.